Shalom, shalom, maravilhosa, que alegria estar junto com você nessa jornada essa de sabedoria do alto. Estamos avançando. Eu sou a Tatiane Motizuki, eu estou aqui de mãos estendidas para te abraçar, para te acolher, para te ajudar nessa jornada. Você está caminhando e nesse processo, nessa jornada de crescimento, existem conselhos, palavras que são pontuais para que você possa acessar uma nova fase. A palavra de Deus é essa chave que abre, que destrava, que rompe. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou muito feliz de poder ter você comigo na jornada. E eu sei que tudo que Deus está fazendo dentro de você não vai parar em você. Outras pessoas também serão impactadas e alcançadas por meio dessa verdade. Deus, quando me entregou essa jornada de 40 dias, foi algo que estava escrito no meu diário. E eu disse assim: Pai, quando é que eu posso compartilhar essas lições que fizeram a diferença na minha vida? Foram isso que me ajudou a chegar até aqui, a suportar as adversidades, a superar os momentos difíceis da minha vida, a vencer batalhas silenciosas, aquelas que ninguém vê, Senhor, batalhas na minha mente. E nesse mês o Senhor disse assim: compartilha. Então eu consegui montar um mapa de cura. Foi exatamente as estratégias que Deus foi me dando em cada ciclo, em cada dificuldade da minha vida. Deus me dava estratégias. E eu montei o mapa da cura, esse e-book que está aqui no link abaixo. Você pode acessar, você pode adquirir e você pode acompanhar. Lá você vai ver ferramentas que vai te ajudar a vencer as batalhas, tudo isso por meio da palavra, porque tudo que está escrito saiu da boca de Deus, e isso foi o que me sustentou na jornada. Eu fiquei muito feliz porque Deus me autorizou a compartilhar, abrir o meu coração, e ao longo desses dias eu tenho compartilhado experiências, testemunhos, erros. Eu tenho aberto meu coração aqui para vocês, e eu estou muito feliz de receber tanto feedback. Tantos testemunhos têm chegado até mim. E eu sei que isso não é sobre mim. Esse é o poder da palavra. Por isso eu te afirmo, uma vez que a palavra entrou dentro de você, ela vai gerar transformação. Mas tenha certeza de algo, não vai parar em você. Deus está falando com alguém aqui. Eu te chamei para transbordar. Eu te chamei para influenciar. É através de você que a sua família vai ser salva. É através do seu testemunho que pessoas vão se achegar a Deus. Você é um reflexo, você é como que um espelho, E as pessoas, ao olharem para você, vão encontrar identidade, propósito, porque através de você está sendo revelado a vida de Deus, o caráter de Deus e a pessoa de Cristo Jesus. Olha, hoje eu quero falar sobre um comportamento e um hábito que se torna tão forte na minha vida. Eu não sei se você já teve dificuldade em viver a mudança de hábito. É muito difícil, Porque o hábito, ele é quase um vício, A gente, às vezes, entra no automático e a gente vai tendo comportamentos, atitudes que são hábitos repetitivos, E isso marca a nossa vida. E quando nós precisamos reeducar, seja uma reeducação alimentar, um novo comportamento, seja você agora começar uma nova rotina, é difícil, não é? É muito difícil. Por quê? Porque tudo aquilo que é repetido, ele acaba fortalecendo o nosso cognitivo, ou seja, ele se torna um hábito natural. Você já flui naquele comportamento. E aí quando você precisa reprogramar, quando você precisa fazer uma mudança de hábito, novos comportamentos, existe uma resistência, Mas o Senhor, no meio de um processo onde eu falava assim: Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar a minha alimentação, eu preciso melhorar os meus hábitos, eu preciso ter um novo comportamento que glorifica o teu nome. Eu preciso ter uma rotina, de alguém que demonstra essa organização, e naturalmente o Senhor é glorificado na minha rotina. E eu tinha maus comportamentos, maus hábitos, vícios de comportamentos, que não era legal, que não era produtivo, que não edificava, que em vez de remir o meu tempo, mantia as coisas muito fora do lugar, muito desorganizada. E eu comecei a tentar me organizar e eu via a dificuldade.
Eu vi a dificuldade da mudança de novos hábitos. E eu me lembro que quando o Senhor, Ele falou comigo nesse versículo, Ele diz, olha, retém instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. O Senhor, Ele me deu uma palavra, Ele diz assim, ó, aquilo que você mais repete é aquilo que mais você fortalece dentro de você. E o Senhor me diz também, olha, não comece um novo hábito de forma intensa, comece aos poucos. É aos poucos. A constância não é algo que você começa com impacto. Não, o impacto vai te assustar. Se você falar assim, hoje eu vou deixar de comer açúcar, eu vou deixar de comer carboidrato, eu vou deixar de comer... E aí você começa a deixar e tem uma mudança de intensidade, automaticamente isso vai gerar um trauma. Então você tem que começar aos poucos. É aos poucos todos os dias. E essa constância vai ajudando. Não sei se você está me entendendo. Mas hoje, o que Deus quer gerar através da sua vida é um novo comportamento que vai te auxiliar, uma nova rotina que glorifica o nome do Senhor. Olha, se eu pudesse ouvir tudo que você repetiu para si mesma nessa última semana, você descobriria uma mulher cheia de fé ou uma mulher dominada pelo medo? Sabe, eu peguei uma lista e eu comecei a escrever os meus próprios hábitos, o que eu falava pela manhã, né? O que eu mais repetia, quais eram as palavras que saíam da minha boca. Eu fiquei assustada, porque eu fui trazendo tanta verdade para esse exercício, porque eu falei, primeiro eu vou escrever tudo o que eu repito, todo o meu comportamento, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Quais são os meus comportamentos ao longo do dia? Como que eu me comporto diante de algumas dificuldades? Por exemplo, tem que pegar as crianças, levar para a escola, tem que fazer o almoço, tem horário. E diante de algumas demandas e dificuldades, como que eu me comporto? Eu fui escrevendo. Isso foi trazendo clareza para minha mente. Eu comecei a perceber o quão ruim eram os meus hábitos. Tudo aquilo que eu repetia todos os dias, que fortalecia o meu cognitivo, que fortalecia dentro de mim aquela crença, aquele padrão, não era algo bom. Então, do outro lado da folha, eu comecei a escrever coisas que eu gostaria de começar a fazer. Quando eu acordo, quais são as primeiras palavras que eu vou declarar? O que eu vou fazer? Olha aqui, ó, aí eu fui começando a criar novos hábitos. A minha refeição, como que ela vai ser? Diante dessa demanda, dessa dificuldade, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou declarar. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que quando eu comecei a escrever a minha rotina, algo me impactou. Eu comecei com muita verdade, com a ajuda do Espírito Santo, eu comecei a perceber que ao longo do meu dia eu declarava, eu não consigo. Às vezes, diante de uma dificuldade, eu declarava, a minha vida não vai mudar. Às vezes, quando vinha um sentimento de abandono até mesmo, assim, de me ver sozinha nos meus processos, eu declarava, ninguém me ama. Quando eu errava, por exemplo, tô ali fazendo a comida, tô ali preparando a refeição, uma coisa saiu fora do ponto, o alho deu aquela torradinha a mais, alguma coisa no detalhe do meu dia. Eu declarava, eu sempre estrago tudo, eu não consigo fazer nada direito. Eu comecei a ficar espantada com as coisas que saíam da minha boca, sabe? E quando uma notícia ruim chegava, quando eu me deparava com uma situação assim, fora do meu controle, às vezes eu declarava, eu nasci para sofrer. A minha vida não é fácil. Eu não sou capaz. Sabe, isso é tão terrível, porque todos os dias Deus me fez mostrar ali que eu estava pregando para minha própria alma, fortalecendo as minhas crenças. E aquelas palavras não condiziam com a mulher de fé, uma mulher de Deus, uma mulher que crê na palavra, crê nos princípios, uma mulher que glorifica o Senhor. Eu comecei a olhar para aquelas palavras e eu dizia, Deus não está aqui. Deus não está sendo visto aqui. Deus não está sendo revelado nessas palavras, nessas atitudes, nesse comportamento. Eu preciso viver uma mudança. Porque o que eu estava declarando todos os dias estava alimentando as minhas prisões. E o Senhor começou a dizer para mim, olha, imagine uma mulher no meio das circunstâncias difíceis, enfrentando lutas, chorando, sentindo medo, mas em todas as manhãs ela abre a palavra, ela declara,
O Senhor é meu pastor. Deus é o meu refúgio. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu estou aqui com o meu diário meio que aberto. E foi exatamente esse exercício que eu fiz. Em vez de eu dizer eu não sou capaz, do outro lado eu escrevi Deus é o meu refúgio. Em vez de dizer eu não consigo, eu comecei a declarar o Senhor é o meu pastor. O Espírito Santo começou a me conduzir a esse lugar. Filha, quando você estiver diante de uma situação difícil, declare todas as coisas cooperam para o bem. Começa a declarar a palavra e começa a fortalecer o teu cognitivo. Começa a fortalecer a tua mente com a verdade. E começa a enfraquecer aos poucos esses hábitos. E eu comecei a escrever, tá aqui ó, maior é aquele que está em mim. As circunstâncias ainda não mudaram, mas Deus está mudando a minha história. Sabe, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Não foi de repente, foi aos poucos. Porque tudo aquilo que você faz repetidamente, foi isso que o Espírito Santo falou comigo, tá escrito. Tudo aquilo que você faz repetidamente, todos os dias, aos poucos, vai criar raízes profundas dentro de você. Eu entendi o que o salmista declarou. O salmista declarou: eu medito na tua lei de dia e de noite. Eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é essa meditação? Todos os dias, de dia e de noite, aos poucos, não é muito. Você não precisa querer ler a Bíblia inteira em um único dia. Não, é aos poucos. É um capítulo por dia, aos poucos, declarando a palavra. E aquilo que você repete se fortalece. E aquilo que você alimenta cria raízes. E aquilo que você pratica começa a se tornar um hábito. Aquilo que você insiste em pensar acaba moldando quem você se torna. E Deus começou a falar assim para mim: se você quer ter hábitos, se você quer ter uma rotina que me glorifica, começa a trocar as palavras. Começa a trocar as palavras, porque as palavras que saem da tua boca, ela está fortalecendo a tua crença. Por isso, a batalha, mulher, mais importante da vida não acontece ao nosso redor. Ela acontece dentro da nossa mente. Antes de existir uma derrota exterior, existe uma derrota interior. Às vezes nós queremos que todas as pessoas acreditem naquilo que Deus colocou dentro da gente. Queremos que as pessoas nos apoiem, queremos que as pessoas estejam ao nosso lado, nos encorajando, nos incentivando, no chamado, no propósito. Mas muitas vezes somos nós mesmos que não estamos cooperando para o nosso bem. Nós temos que ser as primeiras a acreditar em nós. Deus está falando com você. Se você não acreditar naquilo que eu coloquei dentro de você, se você não acreditar naquilo que você carrega, não espere que outras pessoas vão acreditar. Sabe, eu comecei a transformar os meus hábitos, minhas atitudes, minha rotina em um altar de adoração ao Senhor. Eu disse: Deus, o Senhor não será só glorificado no momento. Eu quero que o Senhor seja glorificado em toda a minha maneira de viver. E nós precisamos ter consciência disso. Sabe, antes de alguém desistir de um casamento, primeiro ela repetiu inúmeras vezes que não havia esperança. Não tem jeito para esse homem, não tem jeito para essa criança, não tem jeito para esse casamento. Tá vendo? Nada da minha vida dá certo. Você está fortalecendo uma crença. O Senhor me mostrou e me deu o discernimento de que ninguém desiste do chamado de um dia para o outro. Não. Antes da pessoa desistir do seu chamado, ela repetiu várias vezes: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Tá pesado para mim, tô cansada. Sabe, antes de viver escravo do medo, alguém alimentou pensamentos de derrota durante muito tempo. E é por isso, entenda, é por isso que Satanás trabalha tanto na mente. Ele sabe que se conseguir controlar aquilo que você acredita, ele influenciará também a maneira como você vive. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Antes de comer o fruto, ela ouviu uma mentira. A serpente repetiu uma vez, repetiu de novo, mais uma vez. E aquilo começou a gerar um pensamento, uma dúvida. E um pensamento se tornou um sentimento.
fortaleceu o desejo de Eva e depois se tornou uma emoção. Depois ela colocou em dúvida a palavra de Deus. Quando a mentira foi aceita no coração, o pecado tornou-se apenas consequência, mas tudo começou ali. É por isso que o provérbio mais importante da minha vida foi: guarde o teu coração. E é por isso que Paulo escreve: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque toda mudança de comportamento, toda mudança de hábito começa com uma transformação de mente. Sabe o hábito que você ainda não adquiriu? Sabe? É porque você ainda não teve um conhecimento primeiro sobre aquilo. A transformação começa na maneira como pensamos, porque uma mente renovada produz uma vida renovada. Deus sabia disso quando falou com Josué. Josué estava diante do maior desafio da sua vida, precisava de liderar uma nação inteira, precisava enfrentar gigantes, precisava conquistar uma terra. E o que Deus mandou que ele fizesse? Josué, medita na palavra, dia e noite. Por quê? Porque Deus queria que a verdade fosse repetida tantas vezes que se tornasse mais forte do que o medo, mais forte do que a insegurança, mais forte do que as circunstâncias, mais forte de qualquer voz contrária. Todas nós repetimos alguma coisa diariamente. E hoje é o dia que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Sabe por que ele te trouxe aqui? Porque ele está dizendo para você: basta. Basta com esse comportamento de derrota. Você vai viver como alguém que crê. Então pare de repetir a culpa, pare de repetir a rejeição, pare de repetir o passado, para de se comparar, para com essas palavras que você ouviu na infância diversas vezes e que está tão intrínseca dentro da tua mente. Talvez você, assim como eu, já ouviu palavras de que você nunca será ninguém. Tá vendo? Isso não é pra você, você não consegue. Olha pra você, você não é suficiente. Sem perceber, essas frases, elas entram dentro de nós. A gente passa a acreditar e ela ecoa dentro da nossa alma muitos e muitos anos depois. E a nossa vida vai ser de acordo com aquilo que a gente acredita. Mas hoje, Deus te trouxe aqui para te fazer um convite. Pare de repetir aquilo que o céu nunca disse sobre você. Se Deus diz que você é filha, você é filha. Se Deus diz que você é perdoada, chega de viver condenada. Se Deus diz que você é uma nova criatura, pare agora de ficar definindo o seu passado no seu presente. Se Deus diz que está com você, pare de se sentir sozinha. A mulher sábia entende que precisa pregar para a própria alma. Foi isso que Davi fez quando ele escreveu: por que está batido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Ele não deixou sua alma conversar sozinha. Ele respondeu às suas emoções com verdade. Começa a dizer para as suas emoções: eu estou no controle. E eu decido ouvir o que você tem para me passar. Mas eu decido o como eu vou caminhar ao longo da minha vida. Existe uma diferença entre ouvir um pensamento e concordar com ele, tá? Existem pensamentos que vão vir na nossa mente, mas é você que vai decidir. Por isso Deus te deu um espírito que gera em você temperança, sabedoria, domínio próprio. Nem todo pensamento merece ser acreditado. Nem toda voz merece espaço dentro de nós. Nem toda lembrança merece permanecer. Quando o pensamento não concorda com a palavra de Deus, ele deve ser rejeitado. Por isso, você, mulher, está no controle, no domínio, é isso mesmo, no governo, de decidir qual é a voz que vai te guiar. Porque aquilo que ocupa repetidamente a sua mente acabará ocupando o teu coração. E aquilo que ocupa o teu coração vai dirigir os teus passos. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer: chega, é um novo comportamento, é um novo hábito. E comece a repetir aquilo que você quer fortalecer. A mulher sábia, a mulher de fé, ela não fala do que vê, ela não fala dos problemas, ela não dá ibope às circunstâncias. Não. Ela fala do que ela acredita. Ela fala daquilo que está escrito na palavra. Se repetir o medo, ele crescerá. Se repetir a culpa, ela criará raiz. Mas hoje Deus está falando: chega,
É tempo de você repetir a palavra. É a palavra de Deus na tua boca te fortalecendo. É a palavra de Deus na tua boca te dando esperança. É a palavra de Deus na tua boca te dando coragem. É a palavra de Deus na tua boca gerando confiança. Se você crê nessa palavra, declare aí: na minha boca só vai sair palavras de vida e não de morte. Eu rejeito a culpa, a rejeição, a voz da ansiedade e eu tomo posse da palavra. Eu vou meditar na palavra de dia e de noite. Você crê? Declare aí então com fé: eu vou meditar na palavra de dia e de noite e a minha fé será fortalecida todos os dias. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E eu declaro e profetizo que você vai caminhar em novidade de vida, assim como os meus hábitos começou a ser mudado a partir de uma crença que foi gerada da verdade da palavra. Você também viverá, você vai se alimentar da verdade, você vai ter uma vida que reflete a glória de Deus, a tua vida será transformada e as pessoas que estão ao teu redor vão ler o teu comportamento e vão falar: uau, Deus está aqui. Deus está aqui, amém? Eu profetizo que você vai caminhar em liberdade, em fé, em transformação, em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, tua casa, os teus projetos. Entre no link abaixo, acesse o mapa da cura, porque lá você vai ter o passo a passo daquilo que eu comecei a fazer, novos hábitos, novas declarações, novo comportamento que gera glorificação ao nome do Senhor. E eu te espero mais tarde no nosso grupo para orarmos juntas e juntas crescermos na graça e no conhecimento do poder de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.